São 8 horas e 29 minutos, vamos chegando agora no nosso último segmento do programa Folha no Ar, primeira edição. Para os nossos ouvintes que chegam agora, bem-vindos. Estamos aqui no estúdio com Aloysio Abreu Barbosa, Arnaldo Neto, nosso convidado de hoje, Rodrigo Bacelar. Rodrigo, só fazendo uma lembrança rápida do que a pergunta, aqueles deputados que, por serem da oposição, sempre votam contra, independente do projeto ser interessante ou não para a cidade, e aqueles que chegam muito em cima da hora, mudam de caminho por uma questão de sentir que se continuar naquele não se reelege, não vão se reeleger. Você acha que isso, o eleitor, de uma maneira geral, está começando a ficar consciente em relação a isso? E pode ser um tiro no pé para eles? Boa explanação, Marco Antônio. Eu quero, antes de mais nada aqui, Aloysio, quero aproveitar o espaço para mandar um abraço para o Robson Maciel, doutor Robson. Grande figura que volta e meia está aqui escrevendo artigo junto ao jornal, meu ex-chefe de gabinete, meu amigo pessoal. Está indo para Cachoeira agora. Semana, inclusive. Está indo para Cachoeira da Pemirim. Gosto muito dele, é um grande jurista que me faz muita falta, entendeu? Uma pessoa que me faz muita falta, que eu aprendo muito, mas enfim. Inclusive, a não prevalência dos termos da venda do futuro draconianos acordados pelo Garotinho, agradecer, que eram muito mais que os 10% aprovados pela Câmara. Lógico que o trabalho do procurador mas a tese vencedora foi de Robson. Acompanhei aquilo tudo, um grande amigo que me faz muita falta no Rio. Desde os tempos que a gente ainda comentava, vamos disputar essa eleição, há mais de 5 anos atrás. Então, é uma pessoa que me acompanha no projeto há muitos anos. Quero deixar um grande abraço para ele. E respondendo a sua pergunta, Marco Antônio, eu acho sim. Eu acho que a rede social hoje, a informação, faz com que a classe política hoje não consiga esconder mais nada. Você sabe que uma notícia nesses grupos de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, dissemina numa fração de segundo para milhões de espectadores. Então, mas também acho que não é nenhum bicho de 7 cabeças a pessoa querer mudar de posição. A gente sabe que às vezes magoa porque você faz parte do mesmo grupo, está ali carregando a pessoa, está junto, no mesma canoa, para a gente falar numa linguagem bem popular. E, de repente, a pessoa muda de time, mas faz parte, a vida é feita dessa forma. É o que eu falei aqui no início, por uma outra pergunta, ninguém é obrigado a seguir uma filosofia, um entendimento, um grupo a vida toda. Cada um tem suas liberdades individuais, então eu acho que... E faz parte da política, acima de qualquer coisa. Eu acho que ninguém que vai disputar um cargo no Executivo tem a tolice de imaginar, né, que o grupo que você vai iniciar vai continuar com você até o final do teu mandato. Então é natural da política, tem que saber lidar com isso. Como também acho que é um direito do parlamentar, num determinado momento. Eu sei que por muitas das vezes, muitos são por questão de oportunidade ou por sobrevivência, faz parte, outros porque realmente se cansam, é natural. Você também, vou dar um exemplo, se o prefeito só está fazendo besteira, você não é obrigado a seguir ele o tempo inteiro. Mas também acho, de certa forma, se o prefeito está indo razoável e você só por uma questão de sobrevivência pular, também no termo popular, é sacanagem, entendeu, Marco Antônio? Mas eu acho que é o que eu falei aqui no início, o povo tem que ver tudo, acompanhar o dia a dia e não ficar a reboque do que se vende nesses grupos de mídia social. A plataforma eleitoral tem mudado muito nesse sentido, já foi demonstrada na última eleição, né, como que o povo, para essa linha desse pessoal que entende de área digital, é massa de manobra. Vai vendendo a informação, vem os fake news e você vai bombardeando. Quando o povo para ver a realidade, ou às vezes nem vê, colocou uma pessoa muito ruim no poder ou vice-versa. Então, muito cuidado. Aqui chama atenção novamente, inclusive para mim. Acho que o povo tem que ter o senso crítico. Eu sou um deputado, Luiz, fui indagado até pela minha coordenadora na região Noroeste, que é a vereadora Vanderlei, presidente da Câmara de Pádua, que ela me ligou agora, tem 3 dias, falou, você tem que vir aqui, fulano está aqui, não é da chuva. Eu falei, Vanderlei, deixa eu te falar, porque eu acho que eu já te coloquei isso quando você me conheceu para concorrer à eleição. Eu não sou político de fazer graça para o povo, de botar uma bota, botar um colete, ficar fingindo para poder
sair no jornal. Eu não gosto disso. Tem que respeitar meu jeito de ser. Mas quando a chuva começou, como eu tenho muito contato com a assistência social, a secretária de assistência social do Estado, eu já fui informado pelo aquele setor lá de defesa civil que podia acontecer uma catástrofe. Então eu já estava em contato com a secretária antes da água tomar conta de Bom Jesus, de Cardoso, de Pada. Na semana anterior já tinha os alarmes e os índices ali de que poderia acontecer, já trabalhando para caminhão de colchonete, de cesta básica, para a Defesa Civil estar de sobreaviso. E aqui parabenizo, inclusive, mais uma vez, a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, a sensibilidade do governador, que quando a gente contactou, imediatamente entrou em ação, do próprio Cláudio Castro, nosso vice-governador, que mesmo licenciado aí por 10 dias, tratando ainda da meningite, regaçou as mangas, caiu dentro em contato com a gente. Então, assim, o trabalho está feito. Se não é dos melhores, está feito. Posso garantir, porque os quadros e as informações das secretarias mostram isso. Já chegou a cesta base, chegou o colchão, Defesa Civil foi na hora. Quero parabenizar aqui o Exército Brasileiro, porque já estava em Bom Jesus com o maquinário e com os homens trabalhando. A Marinha que chegou. Isso é importante, a Marinha, como de fato, até na busca pelo corpo da menininha lá que teve um incidente no farol. Então, é o que eu falo sempre, a gente tem que somar força sem essa bobeira de vaidade. Porque tem muita gente que quer oportunismo, entendeu, Arnaldo? E eu não comungo dessa tese. Eu acho que dá para ajudar. Vocês não acham concebível que eu, com a barriga dessa, vou ficar com a bota numa lama, vou fazer alguma coisa no município. É palhaçada. Eu não vou fazer. A verdade é que está arriscado a água me arrastar. O gordinho afogado, ó Luiz. Então, e aqui é uma brincadeira respeitosa, mas a verdade é essa. Então, acho que o tempo que eu estou lá em Cardoso, vamos supor, tirando uma foto, só para dizer que eu estou trabalhando, eu estou no Rio pentelhando o secretário, vamos embora. O caminhão do colchonete não chegou ainda. A emergência para abastecer água, não tinha água. Falei, procura as fontes em Campos, está do lado de Cardoso, é o caminho mais rápido de chegar. Faz a cotação lá, tenta comprar, porque Campos está do lado. Então a gente tem que trabalhar dando esse suporte e nem sempre preocupado em aparecer. Mas essa discricionariedade, Marco Antônio, que eu acho que o povo tem que ter. O povo gosta muito daquilo que ilude, né? O que você vende ali, te faz de bonitinho, igual a gente tira uma foto. Hoje, no aparelho celular, eu consigo me botar magrinho. Você tem todos os recursos, entendeu? Não, mas a gente tem que olhar a realidade nua e crua da população. Então, eu peguei esse exemplo aqui porque eu passei uma semana inteira trabalhando e, coincidentemente, com a sua observação, tomei essa pressão no meu próprio grupo e o meu celular é a maior prova disso. Todos os prefeitos me ligando o tempo todo, eu dando assistência a todo mundo, junto às secretarias, que é quem podia fazer. O máximo que eu vou poder fazer no meu limite é mandar uma Kombi de água, o que é muito pouco. Nós temos em Cardoso 160, 170 famílias desabrigadas. Adianta eu mandar 30 sacolões? Vai dar guerra. Um vai querer matar o outro para poder quem pega o alimento. Então você tem que ir no ente que tem mais capacidade de poder contribuir e falar, olha, eu preciso de, no mínimo, para começar, 300 sacolões. Aporta lá para a gente que ainda assim, como a Luiz bem colocou, realmente o povo brasileiro é um povo que merece parabéns. Aprendi isso agora por conta das chuvas, Luiz, nesses despachos lá com a Secretaria de Assistência, que da catástrofe de anos atrás ainda tem doação lá, tanto financeira quanto de material. Você vê tamanha caridade que o nosso povo tem. Essa questão de, pegando esse gancho somando forças, Rodrigo, a gente falar um pouquinho sobre a questão do restaurante popular aqui de Campos, que é uma outra dúvida. Até essa semana, na quarta-feira, a gente estava abordando aqui o aluguel de um prédio no valor de 18 mil, que a prefeitura fez esse aluguel para levar o restaurante popular aqui para o centro, já que tinha aí uma discussão sobre o outro prédio aqui da Lacerda Sobrinho, que é de propriedade do governo do estado. Em determinado momento dessa celeuma, de quem vai ser pai para reabrir o restaurante popular, você entrou nesse jogo, numa articulação mais próxima ao prefeito Rafael Diniz. Será que depois dessa articulação, parece que não andou muito? Desandou também essa história? Está mais rápido do que todos imaginam. Sai. Semana passada eu até despachei sobre isso lá junto à secretária. É aquilo que eu acabei de falar, o exemplo que eu acabei de falar das vaidades e do querer aparecer. Eu não quero ser pai de restaurante nenhum, Arnaldo. Eu quero o povo comendo e matando a fome. Por mim, já falei com o governador, porque bastou eu ir lá, aí alocar verba, tentar mexer dali e daqui, porque é um benefício para o povo. Né? Vladimir deu um show
com absurdo que ele queira pedir. Aí eu falei, pedir por pedir, João Peixoto pediu, Gil pediu, todo mundo tem que pedir. Todo mundo tem que pedir. Entendeu? Então, assim, é o que eu falo, essas vaidades, para quem quer ser pai da criança, eu procuro não passar perto. Deixei isso bem claro para o governador e para o vice. Se quiser, eu nem vou na inauguração. Entendeu? Eu respeito o espaço de todo mundo, Ana. Só que eu tenho um grande trânsito ali junto à secretaria, entendeu? Tenho feito trabalhos ali de política pública e, desde o início, eu pude observar dentro do cronograma da secretaria que as unidades mais conservadas e mais rápidas a se reabrir seria Barra Mansa e Campos Goytacazes. Que está mais intacto o prédio, o reparo é mínimo, o material que se encontra ali ainda está conservado. Então, por essas questões logísticas e internas lá da secretaria. Então, comecei a apertar para poder dar um resultado. E aí vem essa bobeirada, que eu não podia ir lá, para ir lá tem que estar todo mundo junto. Eu não quero estar junto, não. Quero estar junto em nada, eu quero que reabra. O meu papel como parlamentar é pressionar o governo, tentar criar, logisticamente, uma condição para o restaurante reabrir. E essa semana que passou, coincidentemente, foi bom vocês tocarem, porque é o que eu falo, quem trabalha, Luiz, não se preocupa em mostrar resultado, ele aparece automaticamente. Entendeu? Então, assim, da minha parte, irmão, você pode botar um jornalista atrás de mim às 15 horas de qualquer dia enquanto eu estou no Rio. Eu chego 8 horas no parlamento, entre parlamento e escritório, que é ali um do lado do outro, e vou embora 10, 11, meia-noite para casa. Todo santo dia que Deus deu. Então, fizemos uma reunião muito importante. Eu ofereci, porque em contato com o prefeito Rafael Diniz, para dar mais celeridade ao restaurante, e também em questão da questão financeira, tanto do Estado quanto do município não está da melhor maneira, da gente fazer conjuntamente. Mas eu acho que em função até dessas picuinhas locais, o governo se decidiu assumir sozinho realmente, porque o prédio já é do governo do Estado, então não vai querer essa participação do município. Não comentei isso nem com o Rafael, porque acabei de falar que eu tinha esquecido do tema, despachei, mas não comuniquei. Então não vai haver parceria com o município? Não, vai reabrir ali onde era realmente, ali no centro, no prédio que é do governo, e o próprio Estado vai tocar o restaurante. Entendeu? Já chamaram, se eu não me engano, já estão pedindo as cotações, já está chamando a licitação à rua para as empresas que vão fazer o alimento, e uma pequena licitação para equipamentos, que tem equipamentos ali devido ao tempo, que já não servem mais ou que estão prejudicados. Lógico que interessa, concordo. Mas acho que nos próximos 6, 7 meses o restaurante daqui de Barra Mansa está funcionando. A população, mas assim, estamos no ano eleitoral. A reabertura do restaurante, que foi fechado pelo governo, pela gestão Rafael, reaberto unicamente com o Estado, sem o município, é um golpe político contundente no prefeito, né? Se confirmar... Não, está confirmado. Isso foi confirmado, pode ser que mude, mas eu ouvi da própria secretaria, está estabelecido, fiz reunião. Faz essa mesma análise que me parece óbvio. Fiz porque fui um defensor. Não, eu falo... E o Rafael sabe disso, levei o prefeito lá na secretária, naquela oportunidade do ano passado, falei, o prefeito está à disposição, quer abrir junto. Entendo que deveria ser, porque tudo que se pode dividir custo, sim, é bom para os dois entes, mas a gente sabe que tem questões que fogem à alçada da gente. Eu não posso mandar no pensamento daquilo que o governador quer. Você concorda que a reabertura do restaurante, com iniciativa exclusivamente estadual, seria um golpe contundente no ano eleitoral? Concordo. Sobretudo nas camadas mais... Concordo e não faria. Eu, enquanto governador do Estado, não faria. Faria junto. Já que o prefeito se disponibiliza, eu faria junto. Você acha que isso tem alguma articulação política? Você que é um grande articulador? Bem provável, né? A gente tem muito ali a questão interna ali, principalmente do PSC, um carinho muito grande ali com a família Garotinho. Então, pode ser que em algum momento pode ter essa força por trás, mas enfim, é aquilo que eu coloquei, Luiz. Para mim, nesse aspecto, pouco importa. Eu quero o restaurante aberto, porque a população está carente, a gente tem de RPA atrasado a um desemprego assolando a cidade e a população precisa. Então, minha preocupação é essa, e aqui repito, se quiser, não precisa nem me convidar para cortar fita. Eu sou um cara totalmente avesso a
a palanque. Eu gosto de trabalhar, amigo. Agora, você falou que você convidou Igor para ir para o SD, seu partido. Ele está no PSB hoje. PSB, PSB, Partido Socialista Brasileiro. E você falou que o papel seu no G8 não é o que se diz que realmente se fala que você seria o articulador. Porque só uma parte, seria até uma incoerência. Eu tenho tentado de todas as formas ajudar, e esse é o meu papel enquanto parlamentar, ajudar a cidade, trazendo verbas, buscando projetos junto ao governo do prefeito Rafael Diniz. Como que eu posso eu mesmo trazer a verba para poder a população ter um resultado se eu estou trabalhando contra o orçamento do município? Então, é até incoerência. Mas está dizendo agora que o restaurante popular vai reabrir. Mas é o que eu falei, foge a minha alçada. Eu desde o início, quando o prefeito deixou bem claro para mim, olha, eu estou querendo abrir, eu não tenho condição de abrir sozinho, mas se o Estado fizer uma parceria, eu consigo. Eu fui lá e levei o prefeito e falei, vamos abrir junto. O prefeito quer uma contrapartida. Isso. Mas eu falo o resultado. E naquela oportunidade, Aloysio... Eu concordo com isso que o resultado que importa... Sim, mas o que eu estou querendo te dizer é que naquela oportunidade seria feito junto. Se construiu esse entendimento. Acabou por uma fatalidade que a secretária teve um AVC, não retornou mais, coitado, está num estado acamada, enfim. E dali a coisa, não sei se por pressão interna ou por algum motivo, não andou mais nesse sentido. Então, fui cobrar do restaurante, porque sei ali mais ou menos a situação da secretaria, e me foi informado já que está um termo na rua para abrir a licitação, para isso, para aquilo, que vai abrir... Barra Mansa e Campos. Barra Mansa e Campos, os primeiros. E o da Central, que o governador também quer, uma marca que ele quer, deve ser Bandejão o nome, inclusive, do restaurante popular agora. É o nome que mais agradou e é a marca que ele quer reabrir. Mas o da Central, segundo os próprios dados ali da secretaria, vai demorar mais de ano porque está muito, muito deteriorado o espaço. Agora, eu queria voltar à questão que a Arnaldo colocou no bloco anterior do G8. Não é novidade para ninguém, quer dizer, o G8 rachou na votação, a partir da manobra, que independente de quem faz, eu acho uma manobra inteligente, que é de Fred e Vladimir, quer dizer, eles deram a volta no G8, né? Tática de guerra chama ordem oblíqua, né? Você vai para a direita, corta para o centro, eu acho inteligente. O resultado foi conseguido, não a manutenção dos 30, mas o dobro do que queria o G8, inicialmente. Rachou o G8, 5 votaram pela proposta inicial, 3 votaram pelos 20. E, quer dizer, fonte, né? Tem gente no G8 que diz que depois que Igor revelou, o que posso dizer, porque quem revelou que havia ruptura foi o meu blog. Quem revelou a aproximação de Igor com o Caio após ter procurado o Vladimir 2 vezes e ter sido essa porta fechada para ele em relação ao que estava sendo colocado, Vladimir contra os 10%, foi o meu blog. Então eu sempre andei na frente nesse ponto. Saí, voltei, a coisa estava resolvida, se resolveu. Enfim, racha o G8. Você acha que o saldo disso tudo, politicamente falando, é positivo? Porque me parece que as reações, essa rachadura não foi só na votação. O G8 não vai caminhar mais a partir da assunção de Igor costurando ele com o Caio. Pegando na mão, como você disse, namorando ali e tal, mas tem gente que é contrário. Luiz, eu acho que no G8 ainda não impera, apenas no tocante em relação ao prefeito, sim, mas para os candidatos, os pretensos candidatos à parte, ainda não prospera ali que a determinação do G8 de seguir numa linha vá ao encontro de A ou de B que vai disputar a eleição, pelo menos é o sentimento que eu tenho. A segunda coisa que eu abordo sempre é que a operação check-in brilhantemente traz, né, o encerramento, digamos assim, ou alerta à população de práticas criminosas e absurdas que aconteceram durante anos na cidade, principalmente no período eleitoral, mas, por um outro lado, traz uma instabilidade muito grande à Câmara.
Se você rodar hoje, eu acompanho muito pesquisa para poder estudar. E se você pegar pesquisas ou procurar a cidade, muito pouca gente sabe os vereadores da cidade. Fruto, né, da operação que a todo mês trocava 2, 3, 4, alternância de poder. Que é o rito do judiciário. Que é o rito do judiciário. Foi muito grande nessa legislatura. Então, de toda sorte, é normal. A gente teve... E aqui não desfazendo dos colegas, todo mundo está no seu direito, gozando do seu direito pleno, na qualidade de suplente e agora como titular da cadeira, mas assim, tinha gente ali, coitado, que era suplente e imaginava nunca estar sentado. Do dia para a noite se tornou vereador. 500 e poucos votos. Exatamente. Então, até a ficha cair, é natural que por imaturidade, por falta de experiência, a coisa vá tomando um rumo e até que chegue a esse ponto. Mas eu vejo com muita tranquilidade, Aloysio, de questão de G8, eu acho importante, sinceramente, eu acho que toda a Câmara, todo o Parlamento tem que ter o seu bloco contrário. Isso é salutar para a democracia. Não adianta, toda unanimidade é burra, a gente já aprende isso nos livros, na história, e eu acho importante sim, tem que ter A gente viveu tempos aí, por exemplo, no governo Rosinha, que você tinha quase a Câmara como um todo, quase fechada. Né? De 25 você tinha 21, se não me falha a memória, né, Neto? E o resultado foi aí, ó. Colapso financeiro que o município encontrou, ficou um rombo que não tinha mais tamanho. Então, é muito... Política é algo que realmente você tem que viver para poder aprender. Agora, a dinâmica, né? Fonte assim, do G8, não são esses de 500 votos, não vou dizer, obviamente, mas fontes lá dentro do grupo que não são esses que entraram, G8 sim, mas não caminha mais. E o motivo é a assunção de Igor com Caio. Isso assim, eu tô falando, tem uma relação... Lógico, Luiz, eu acho... Eu acho sentimento de muita gente lá dentro. Eu acho, sinceramente... E não é vereador de 500 votos, não. Vereador, hoje, está preocupado com a eleição. A verdade é essa. Está preocupado com G8, G20, G10, está preocupado com nada disso. Está preocupado com o próprio umbigo. Essa é a verdade. Seu ano de eleição chegou, cada um tem que mostrar seus resultados, que conseguiram construir ao longo desses anos, que ficaram lá. Entendeu? O cara agora começa a pensar na própria sobrevivência dele. É natural que o grupo não se mantenha. Como o prefeito não vai conseguir manter o grupo até o final. Você está vendo aí a demandada de secretário, que até então Rafael era o lindo, e já veio aqui na rádio, já massacrou o menino. Entendeu? Então, esses tipos de conduta... Secretário? Um monte de secretário, que era de Rafael, e do dia para a noite Rafael de endeusado virou o capeta, entendeu? Nildo Cardoso. Por exemplo, um dos exemplos. Então, é normal essa demandada, que vai acontecer, entendeu? Então, natural também que G8, G5, isso tudo agora nesses já foi próximos... zero até? Exatamente. Esses próximos meses, o que você mais vai ver é... Coxão, é normal, não adianta. Proporção que alguém se apresente aí que vá... Por outro lado, a Luiz está falando assim, só para fechar essa questão do G8, por outro lado, Igor aposta na manutenção do G8, o que eu discordo e falei com ele que discordo, que eu acho que não tem como, o rastro ficou muito evidente naquela votação, e falou que pode surpreender, que pode ser G até mais do que 8. Sei que, com a minha nessa questão de bastidor, tem mais gente se aproximando desse grupo também? Tem se fala o tempo todo. Eu acho assim, aqui eu vou falar de Igor especificamente. Igor, para mim, é um grande parlamentar, um cara muito trabalhador, um cara que vive na rua o tempo inteiro. O que mais me chama a atenção é isso, está sempre presta serviços à população, muitas das vezes do próprio bolso, ele corre atrás, eu brinco com ele internamente, falo assim, é muito andarilho, rapaz. Né? Então, assim, isso é importante do parlamentar, o povo tem carência o tempo inteiro, seja de um poste sem luz, de um esgoto vazando, então a gente, enquanto parlamentar, tem que se virar de tudo que é jeito. Poder arrumar um caminhão para quebrar o galho, é do jogo e a política tem que ser feita assim. Agora, Igor também tem se mostrado, por outro lado, uma pessoa de liderança, de certa forma, ainda que o G8 na segunda votação tenha se fragmentado, né, e agora a gente está olhando aqui no campo de bastidor. Foi uma grande vitória o que eles impuseram ao governo, se a gente olhar pelo lado, né, de articulação política. Naquele primeiro momento, ali na última semana do ano, quando paralisou o orçamento,
votando... Quanto parecida da... Não, sim, não estou dizendo a reação. Como a CCJ também regimentalmente atropelou a análise... Exatamente. Então, são situações que a gente fica buscando discussão, vai ter argumento para os dois lados. Mas, assim, olhando para um aspecto macro da situação, no tocante a bastidor, eles são muito bem, né? Porque você enfrentar a máquina e conseguir ali naquele momento um resultado, tem que destacar a oposição do vereador. Eu acho que quem saiu vencedor foram Fred e Vladimir. Acho que quem saiu perdendo, essa é a opinião, foram o Igor e Rafael. Não, eu estou falando aqui, eu não estou falando quem ganhou ou perdeu, estou dizendo da articulação. O resultado a gente vai ser como a segunda também, a articulação. Pô, foi muito interessante. É do jogo, a política é construída assim. Mas, enfim, você tem essa relação com... Mas posso fazer inverter agora? Eu aqui respondo, mas eu queria te fazer uma pergunta. Você acha que essa articulação Vladimir e Fred teria alguma costura para o futuro? É impossível. Ou foi só em função disso? Mas Fred tem uma vantagem. E se você observar a entrevista... Porque o maior crítico do governo foi o Vladimir, e de repente ele do nada... Mas veja bem, e isso foi dito antes da votação. Antes da votação não. Antes da votação não haver ali em dezembro. Foi-me dito por fonte muito... assim, aquela fonte que você confia, do grupo Vladimir, que Igor procurou Vladimir 2 vezes, com uns 10%, e ouviu não as 2 vezes, e Vladimir chamou isso de extorsão da Câmara. Isso foi me dito antes da CCJ, antes de tudo. Então isso foi me dito antes, não foi depois, foi antes. Só na época de Mocaibe que o pai dele não considerava isso, porque votou com a gente quando a gente zerou tudo para Mocaibe. Mudou então o comportamento. Mas cada um. Não, mas estou fazendo questão de frisar, porque muitos ligam, por exemplo, a posição do meu pai com o prefeito Alexandre. Sim. E se a gente buscar nos anais, você vai perceber que o orçamento ali a gente zerou e com voto da bancada de Garotinho, que não era aliada a gente. Sim, mas como você tem distinções do seu pai, embora muito admire, como eu tenho pro meu, embora muito admire, como o Arnaldo tem pro dele, embora muito admire. Mas assim, falou um fato. Igor procurou Vladimir 2 vezes, foi para a proposta de 10% e ouviu não 2 vezes. Depois ele foi pro colo político de Caio. Entendi. Isso é um fato. Não, mas Caio tem a ver o que com essa votação? Isso que eu estou perguntando da Câmara. Nada. Colo político não quer dizer nada. Com a votação. Entendi. Teve 5 Vladimir. Foi proposto uma aliança com Vladimir primeiro. Para botar nos 10%. 10%. E Vladimir disse não 2 vezes. Isso é um fato e foi falado antes. E revelado por mim antes. Uhum. Entendeu? Então é bom botar na cronologia, porque isso é fato. Agora, como é que você acha que essa coisa de você falou no início de a gente, vamos, aquela foto lá de trás dos deputados, vamos caminhar, vamos fazer um acordo aqui de não ser tão agressivo assim, se não der para caminhar junto. E Gil está lá na foto. E Gil deu uma entrevista aqui na segunda-feira bastante crítica, né? Vinha de uma semana anterior, onde ele deu uma entrevista numa outra rádio, que gerou resposta de Arnaldo. E ele reafirmou aqui na segunda-feira e foi um pouco além. Usou adjetivos... Como é que eu vou adjetivar os adjetivos dele? Os adjetivos fortes, né? Em relação à experiência dele, empírica, que ele teve com o Caio em 2016, né? Aquele episódio famoso já do Romário e tal, das 2 horas que ficou esperando. Indagou e respondeu qual é o currículo dele, nenhum. Também respondeu a Arnaldo Viana, falou que ele, Gil, não tem... Tudo isso aqui, mesmo lá você tá. Ele, Gil, não tem nenhum problema com a justiça, Arnaldo não pode ser candidato porque tem processos, embora também tenha reconhecido a popularidade de Arnaldo, enfim. Quer dizer, não é pegar leve, né? Luiz, eu mais uma vez vou estar aqui me posicionando divergente da opinião do meu amigo deputado Gilviana, porque primeiro, eu acho assim, se ele pensasse isso tudo como pensa, ele não deveria ter ido à casa do Arnaldo e do Caviana, como eu não vou na casa de Garotinho nem de Vladimir. Acho que posição você tem que tomar e manter.
que eu tento manter da minha vida é minha palavra. Se eu der minha palavra, eu... Acho que é esse o legado que eu tento trazer do meu pai, eu não volto atrás por nada. Entendeu? Então, o primeiro cuidado eu acho que o deputado deveria ter tido é esse, mas respeito a opinião dele, o direito que ele tem. Discordo e vou dizer o porquê. Eu participei daquela campanha, isso não é novidade para ninguém. Meu pai foi candidato pelo PDT e eu quero chamar a atenção em 2 pontos. Um, foi que naquele instante você tinha um rapaz com 28, 29 anos que teve um problema com o pai no início 27. Do processo eleitoral. Se nós, barbados, né, com cabelo já ficando grisalho, você brigar em família, né, ou ter qualquer desavença já nos causa um abalo emocional, você imagina para o Caio, que ali naquela ocasião disparava nas pesquisas com 41%, o segundo era Chicão com quase 20% atrás, lá em março, quando o processo era mais ou menos assim, pesquisa aí para eu não estar falando besteira. E do dia para a noite, em função da posição que o Arnaldo toma, todo o rumo da campanha ali se modifica. É natural, cada um reage de um jeito. Eu acho que eu, que tenho 10 anos a mais do que Caio, eu acho que mais vivência pela oportunidade de ter vivido com meu pai no sindicato, de ter morado fora, trabalhado, isso e aquilo, não aguentaria, sabe, Arnaldo? Eu acho que ali eu tiraria minha eleição. Eu, Rodrigo. Porque, né, você não tem seu alicerce dentro de casa, mas, enfim, a posição dele é até por uma questão de responsabilidade. Tinha todo um grupo ali já abraçado na campanha, foi manter. Então, assim, esse é um ponto que deve ser considerado. E aqui, repito, não estou fazendo defesa de Caio, estou sendo justo. Porque todas as vezes que eu tive de criticá-lo, Aloysio, também o fiz. Como fiz agora, inclusive, quando a gente começou a conversar se a gente pode caminhar ou não para frente. Eu falei, os pecados e erros que você cometeu na campanha passada não pode existir mais. Quais seja? Um deles isso, porque o Gil, quando diz que o Caio era preguiçoso, era porque o Caio não chegava, por exemplo. E aquilo me causava um ódio que vocês não fazem ideia também. Marcava uma caminhada 9 e chegava meio-dia. Mas eu tenho a explicação porque convivia. Só por isso que eu quero ser justo. Caio cismava de ir para o estúdio e gravar até 4h30 da manhã, 5 horas da manhã. Ou querer ficar acompanhando a edição daquilo que foi gravado. E eu cansei de falar reiteradamente para ele, Caio, o corpo não aguenta. Você precisa amanhã estar com o rosto bom, com a fisionomia boa, estar sorrindo para o eleitor, abraçando, caminhando. É muito mais importante a rua do que você estar dentro do estúdio para fazer um filme lindo. Isso aí quem faz é a equipe de produção, é a agência. Então ele na busca, no afã, acredito até por falta da maturidade, que ali era a primeira eleição que ele estava concorrendo, e tenho até fotos, ele até brincou, que ele falou, olha como é que a gente engordou, mandou uma foto que a gente tirou no estúdio do Guto, ali no IPS, ali, no Capão, que já era quase 3 e pouco. Guto Leite, meu grande amigo, que então já era quase 4 horas da manhã. Então, assim, essa fama, na verdade, de preguiça, né, que o deputado Gil aqui, respeito, posiciona ele, era em função disso. Aí, obviamente, uma pessoa que vai dormir, Marco Antônio, 5 horas da manhã, não vai ter estrutura de acordar às 7h30 para estar na caminhada às 8, vai atrasar. Então, tipos de conduta que não podem existir. Mas não vi, Aloysio, com todo o respeito e com toda a vênia aqui para discordar do deputado Gil, preguiça da parte de Caio, não. Via Caio na rua o tempo inteiro, sozinho, repito, entendeu? Mesmo fragilizado emocionalmente ali por conta daquela questão familiar, entendeu? Mas vinha andando muito, trabalhando muito até as tantas agora. Errou sim, nesse aspecto de buscar o melhor resultado naquilo que ele considerava melhor para ele e acaba maculando, né? A campanha, eu entendo que é um somatório de coisas. Óbvio que o meu filme, quanto mais bonito ficar, o vídeo que eu vou colocar no ar no outro dia é melhor, mas você tem que saber equilibrar. Eu acho que o que faltou ali em Caio foi, na verdade, uma melhor organização de horário, mas de preguiça, com todo o respeito, não vi em momento nenhum. Encontrava Caio o tempo todo que eu precisava no comitê, em casa, para reunião, a gente não parou um segundo. Salvo, e aqui digo que aconteceu sim, o compromisso com a agenda foi totalmente errado. Se combinava 9, ia para 11. Se combinava 11... Então o Romário ficou esperando mesmo. Romário ficou esperando. Eu estava nesse dia, mas ficou esperando também dormindo. Gil faltou falar isso aqui.
dormindo dentro do carro, porque ficou na boate dançando até a noite. Olha só para dar números aqui, a série histórica da 2016 Pro 4, a Folha deu com muita ênfase, em 12 de junho de 2016, Caio liderava. Eram dois cenários, ainda falando de pré-candidaturas, né? Você tinha um cenário com o Chicão e tinha um cenário com o Paulo Irano. Na estimulada, com o Chicão, Caio liderava com 15,2%, seguido Tadeu Tô Contigo, 13,4%, Rafael Diniz, 11,3% e Chicão, 8,4%. Sendo Paulo Irano, que estava colocado como pré-candidato, mas depois acabou sendo Chicão. Caio também liderava com 15,5%, Tadeu Tô Contigo vinha atrás com 14%, Rafael Diniz, 11,8%. Na verdade... E aí Geraldo Pudim passava 7,1%. O que eu imaginava aqui, que eu falei, eu sabia que era mais ou menos o dobro do candidato da máquina. Era mais ou menos isso que eu, né? Falei o número aqui errado, mas... 15,2, considerando o Chicão, para 8. É um menos do dobro. Mas, enfim, eu me recordo bem que era isso. Então, assim, do dia para a noite... Mas na margem de erro estava bem próximo a Rafael já. E Tadeu que acabou sendo candidato, né? Uhum. Mas, enfim, agora, essa coisa... Você falou, convidou o Igor pro PSB e tá namorando, pegando na mão de Caio. Essa coisa de... Igor foi chamado aqui antes, durante e depois do rompimento. Caio foi convidado aqui diversas vezes. Inclusive quando o pai dele esteve aqui. E, aliás, a aliança com o pai se solidifica, a argamassa para a aliança com o pai foi o programa aqui. Novidade é essa, quer dizer, você falou do resto no vídeo, de não falar. Você acha isso é legal? Se você tivesse dar um conselho, qual seria? Já falei diversas vezes com ele, desde a eleição passada. Por que precisa você vir aqui? Você Arnaldo... Você tem que conceder entrevista, tem que falar com o Luiz. Ele considera que você... Não, com a Folha. Com a Folha, eu digo a Luiz com a Folha. Ele considera que a Folha pega muito no pé dele, implica muito com ele. Que por vezes eu concordo, tá, Luiz? Olhando o cenário como um todo. Você tem esse jeito, eu gosto porque eu adoro ser enfrentado, espetado, entendeu? Mas cada um reage de um jeito. Mas já falei com ele, como já repeti agora, inclusive, nas conversas, né? Óbvio que a gente tem natural, para com essa bobagem e tem que conceder entrevista, até porque você é um candidato. Rodrigo, eu busquei aqui no meu blog, 12 de junho de 2016, a manchete é Pro 4, Caio Viana lidera a sucessão de Rosinha na espontânea estimulada. O que tem de espetado nisso? Está aqui, meu blog, opiniões. Lá atrás. Qual entrevista com o Caio houve um critério diferente que houve com todo mundo? Não, os critérios eu sei, realmente. Pode ser que ele considere agora, as suas notinhas, as notas de... Agora, opinião, não se pode confundir opinião. Não, critério não, eu não seria leviano de falar isso. O critério da Folha é um só. E outra coisa, não dá para dar entrevista só para assessor de imprensa e perguntar para não, skatista, né? Tem que sentar aqui e falar. Aí, lógico. Mas já falei, para concluir sua pergunta, já falei desde da campanha de 16, como tenho repetido, quando ele me pergunta, eu acho que ele tem que conceder sim. Tem que falar. Entendeu? Ainda que você coloque ele aqui na roda viva, tem que vir aqui mostrar que ele é capaz de responder, de ser indagado, desafiado. O pior erro que um meio de comunicação... Até porque na cadeira de prefeito, na cadeira de prefeito a bomba é 30 milhões de vezes maior, então tem que vir, tem que ser questionado sim. Até porque é óbvio, se você adota o critério para um e adota o critério para outro, tá óbvio que é a condução. Lógico. Entendeu? Lógico. Agora não dá para dar sua entrevista. Já convidou ele para vir aqui? Estou refazendo o convite aqui. Então, tá. Eu liguei para ele, isso eu coloquei, mandei o WhatsApp para ele, ele visualizou. Na sexta-feira eu falei aqui, Marco estava presente, antes de você estar com o Gil. Porque eu sabia que pela semana anterior, Gil devia vir com uma toada forte. Convidei. Você me respondeu? Nem ele. E o convite foi feito, inclusive, lá no almoço. A última vez que eu falei com Aldir também me convidou. Não é Luísio, é a... Eu entendi. Entendeu? É isso. Agora, pra gente, acho que já são
mais de 9 horas, né? Não, são 9h10 já quase. São 9h10, o bate-papo vai rendendo. A gente, acho que concluir só a projeção para outubro mesmo. Como é que você espera? Como você espera segundo turno? Se caminha para uma eleição de segundo turno, quais são os nomes que estarão lá na sua projeção? Acho que sim, acho que dá segundo turno sim. Até a gente falou na última entrevista aqui, não tem como fugir de um segundo turno não, está muito polarizada a eleição. Entre quem? Agora, acho que tudo pode acontecer. Acho que tudo pode acontecer. Você crê em plano B do governo? Creio. Seria Marcão? Eu acho até que, pô, com todo o respeito do mundo, eu tenho aprendido a conviver mais dia a dia com o Rafael, uma pessoa, né, espetacular, e falei isso para ele num sentido até de respeito e carinho pessoal. Eu falei, olha, prefeito, infelizmente, a gente ficar medindo rejeição e ficar de maneira, né, gritante, eu acho, esse é meu sentimento, tá, Luiz? Eu falei isso para ele, eu não concorreria. Acho que ele tem que ser preservado, porque aqui vou também fazer uma defesa de Rafael. É muito fácil jogar pedra, como eu critico ele abertamente, quando preciso, critico para ele. Critico em que sentido? Eu acho que fez muitas escolhas ruins, tecnicamente, entendeu? Acho que na hora dele decidir, ele não faz prevalecer a força da caneta dele, porque no final a pancada só vai no colo dele, nunca vai para o secretário, para o assessor. Quem paga a conta é um só. Então, assim, são críticas construtivas que eu sempre fiz abertamente e as fiz para ele pessoalmente. Mas lá atrás, naquela exatamente. Mas aqui falo como pessoa, como ser humano. Rafael pegou um município completamente combalido, a arrecadação caiu no chão, pegou um município devendo horrores da gestão passada, do Grupo Garotinho, teve que fazer medidas impopulares e não tinha jeito. A gente vê o vídeo, a Rafael falou, vou manter. Eu também manteria, lógico. Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui não seríamos, né, insanos de, vou tirar o restaurante popular, vou tirar a passagem real. Se o município tem orçamento, é racional, é claro, cristalino, que qualquer governante, até para ter plataforma, vai fazer. Mas não tem. Então ele teve que tomar medidas completamente populares. Isso fez com que a opinião pública, né, o povo, a rejeição alcançasse um teto absurdo. Não se equilibrou mais as finanças de lá para cá, até em função da arrecadação que veio caindo muito. Mas é aquilo, eu acho que acima do político vem um homem. E nessa hora, já falei isso para ele pessoalmente, tem que prevalecer a defesa da família dele, da honra. Então, se for para disputar uma eleição só por questão de dizer, não posso dar recuar por conta de vaidade, eu acho que isso tem que ser repensado sim. Sentiu que o povo não quer, respeita a voz do povo, que o tempo vai mostrar o que ele fez ou não. Entendeu? E fez. Porque para fazer, e falo isso pessoalmente com ele, Marco Antônio, para ter peito de fazer o que você fez são poucos, com a idade que você tem. Porque você tem que dar uma canetada, do dia para a noite cortar passagem, cortar restaurante popular, cortar isso, cortar aquilo. Eu não queria estar no seu lugar, no seu colo. Então, quero aqui fazer essa parte de defesa do prefeito. Ele foi muito correto, o bom gestor hoje, ele tem que, infelizmente, não pode pensar no lado político dele, tem que pensar na administração da cidade para largar a casa, se não arrumada por completa, pelo menos com a menor avaria possível, porque ele encontrou, de fato, um negócio gigante de dívidas e está aí tentando... Que vão ser legados ao próximo prefeito. Exatamente. E espero também a hombridade do prefeito que assuma a cidade de Campos em demonstrar isso. Porque se Rafael fosse irresponsável, aí Campos fecharia a porta de vez. Então, isso tem que ser... É bom criticar, mas também saber elogiar a conduta de cada um. Então, assim, eu acho, é o que eu estou falando, muita coisa pode acontecer. Essa questão mesmo do cenário dos royalties, do julgamento dos royalties, vai implicar diretamente na eleição municipal. Já fiz essa pergunta ao Caio, foi o único que eu obtive resposta. Falei, se o royalties a gente perder no Supremo? Não, eu vou manter minha candidatura. Isso digo aqui que eu só ouvi dele, entendeu? Publicamente, né? Pelo menos a mim. Então, enfim, acho que isso influencia demais, como tem muitas outras nuances. Esse projeto aqui, Vladimir, não seria candidato, Tenho ouvido muito isso também. Resposta à seleção de bastidor. Exatamente, mas uma coisa é ouvir de outro, outra coisa é ouvir do próprio. Mas acho que sim, dar segundo turno... E seria entre quem, na sua opinião, para fechar, se o Marco vai me matar?
Luiz, vai me matar hoje, comercial já falei isso inclusive na outra entrevista, hoje, no quadro de rejeição do doutor ao governo, se o candidato permanecer o prefeito, eu acho que daria o Grupo Garotinho, hoje, pelo que eu acompanho, com o grupo de Caiviano. Eu te agradecer demais a presença. Podíamos ficar falando aqui mais um tempo, mas Marco Donadinho vão me matar. E já está estourando. Bem. Eu que agradeço, Marco Antônio, mais uma vez, por todo o carinho, receptividade. Prazer a Luiz, nosso. como sempre, meu conselheiro, meu amigo. Rapaz, Com quem troco muita figurinha e muito tiro nos bastidores, mas é um tiro de respeito, de aprendizado. Arnaldo Neto, nosso companheiro. Aprendi até que eu converso com seu pai. Boi preto conhece boi preto. É verdade, mas enfim, com todo respeito a todos os ouvintes da Folha FM, prazer muito grande estar aqui mais uma vez. Conte com seu amigo, a hora que você precisar. Estou sempre aqui de volta, Marcão. As portas abertas para você. Também no ar, fiz convite aqui ao pré-candidato Caio, pela, sei lá, 10, 20 vezes, ao Igor Pereira, e também quero muito, e aí até questão pessoal, pela gravidade que tem na história política de Campos, trazer Marco Bacelar aqui. Outro que eu já convidei umas 5 vezes e a última resposta que eu falei. Fala aí, Tem colete aí, prova de bala. A última resposta dele foi lá no almoço que ele falou: Arnaldo, se eu for lá, alguém vai ser preso. Eu, você ou nós dois. Então... Ainda bem que ele não citou nem a mim nem a Luísa. Ainda bem. Agora, para a semana que vem, Marcos, só para a gente já deixar registrado, já que no jogo jogado nós anunciamos ontem, né? Na segunda-feira vai ser o João Siqueira. O Marco vai estar conduzindo a entrevista aqui com o João. Já guardei aqui vários artigos e tal para a gente conversar. Rafael Diniz. Perfeito, tá ótimo. Então, desejo a todos um bom final de semana. Né? Ótimo final de semana para vocês. No domingo nós vamos conversar com a secretária de Agricultura de São João da Barra no Folha Rural. Um assunto muito importante que é a agricultura familiar e esse projeto de usar a agricultura familiar nas escolas, na alimentação. Né? Então vai ser uma entrevista maravilhosa. A Marcela Toledo, inteligentíssima, esteve aqui ontem, gravou conosco. E eu desejo a Luísio e a Arnaldo ótimo final de semana. Rodrigo, então, nem se fala. Obrigado, irmão. Obrigado, Rodrigo, pelo seu carinho sempre e as portas abertas. Sempre também. Muito obrigado. Tá bom? Vamos então a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouquinho com o Direto da Redação. E muita coisa boa, muita música boa até o meio-dia com você na Folha FM.